Olá, amigos. Meu nome é Dani, estou aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento e o nosso super tema de hoje é um tema super importante, super interessante e muito importante nesse período de transição planetária. E o tema de hoje é a chave do equilíbrio. Então a gente vai falar sobre isso hoje, que realmente é um assunto que eu acho que interessa a todos e que a gente precisa se conscientizar para poder seguir bem, né? Então vamos lá, vamos começar. De que equilíbrio que a gente está falando? A gente está falando desse equilíbrio holístico, né? Geral. Eu sou terapeuta holística, escritora sensitiva e eu procuro ver as coisas de uma forma holística e é isso que a gente tem que entender. Todos nós precisamos muito trabalhar o nosso equilíbrio. E o nosso equilíbrio depende de dois tópicos muito importantes, de dois fatores fundamentais. O nosso equilíbrio está intimamente ligado aos nossos pensamentos e às nossas emoções, são os nossos sentimentos. Energeticamente falando, são duas camadas do nosso corpo espiritual, do nosso corpo energético. A camada que a gente chama de corpo emocional e a camada que a gente chama de corpo mental. Essas duas partes aí são a chave para que a gente possa entender. Quando a gente deixa, e isso é uma coisa que é comum acontecer com a maioria de nós, e é importante a gente entender que é o nosso grande desafio, né? O grande desafio da nossa vida atual, desse momento especialmente de transição planetária, desse mundo acelerado, de pandemia, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, cada dia é uma coisa nova, cada dia tem algo novo acontecendo. É a gente entender que nós precisamos nos manter equilibrados cosmicamente falando. O que é equilíbrio cósmico? Qual é a chave para a gente alcançar esse equilíbrio cósmico? Para a gente falar de equilíbrio cósmico, a gente tem que entender que na nossa vida é dividida em duas. Embora às vezes a gente só dá atenção para um lado e isso gera o desequilíbrio. Que a gente vai entender o porquê que eu mencionei do corpo emocional e do corpo mental. E essas duas vidas são o seguinte, vamos chamar a nossa vida física, material, essa que a gente conhece, que a gente nasce nesse corpo, família, trabalho, casa, e tudo que existe no plano físico, vamos chamar isso de mundo exterior. Mundo exterior é o mundo que existe do nosso corpo para fora. É o nosso corpo material, nossa cidade, nossa casa, né? O trabalho e etc. E nós temos um outro mundo que a gente explora muito pouco ainda, que isso está começando a mudar, que nós vamos chamar de mundo interior. O que é o mundo interior? É o mundo que existe somente dentro de mim, que só eu tenho acesso e que não posso trazer ninguém para dentro dele comigo. Isso é uma experiência individual, enquanto alma, enquanto espírito. É o mundo por onde a gente dialoga com a divindade que vive em nós, o nosso eu divino, eu crístico, higher self, eu superior, alma cua, no Ho'oponopono é o nome, não importa o nome que a gente dê, centelha divina, santo anjo guardião, tudo isso representa, a gente está falando da nossa divindade, do pedacinho de Deus que vive dentro de nós. Para que a gente possa entrar em contato com essa divindade interior, é preciso que eu faça um mergulho no meu mundo interior, ok? Então nós temos essas duas partes que nós vivemos. Por quê? Porque nós somos seres espirituais numa experiência material. Então eu sou um ser espiritual, Deus vive dentro de mim, tem uma centelha dele dentro de mim, perfeita, que para que eu possa acessá-la eu tenho que fazer um mergulho dentro de mim mesma. E tem o mundo exterior, que também é tão importante quanto, que é o mundo da matéria, que é o mundo que eu preciso ganhar dinheiro para poder viver, para me sustentar, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente tem os nossos relacionamentos, nossos familiares, nossos entes queridos, nossas missões, nossos trabalhos, né? Então esses dois mundos existem. Mas qual é o problema e o que acontece muito conosco no mundo de hoje? A gente tem a tendência só a viver o mundo exterior. É como se fosse um roda-moinho
E você acorda de manhã, cuida da família, arruma as coisas, vai trabalhar, resolve isso, faz aquilo, volta, aí vai para festa de aniversário, aí vai, aí é o fim de semana, oba, feriado, vou passear, vamos tudo. E a gente vai vivendo isso e o tempo vai passando e os anos vão passando e você tá lá naquela roda viva. Quando a gente vive um mundo desse demais, como é o caso que eu estou dando exemplo de quando a gente vive o mundo exterior em excesso, que é o mais comum, tá? Que eu vejo isso no meu trabalho que acontece, quando a gente vive só a matéria, a gente cai num grande desequilíbrio. E aí, quais são as consequências desse desequilíbrio quando a gente entra nesse só no mundo exterior? Aí vem ansiedade, estresse, medo, síndrome de pânico, depressão e todas essas coisas que a gente ouve todos os dias, borderline, etc. Deixando bem claro aqui que eu não sou médica e não tenho essa pretensão, tá? E eu acredito que quando a pessoa está num grau X de desequilíbrio, ela deve procurar, em primeiro lugar, ajuda médica. É um tripé. Ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda espiritual. Sendo que a ajuda espiritual tem dentro ainda a área holística. Então, a gente põe espiritual / holístico, né? Então, acho que essas três coisas são importantes, dependendo do nível de necessidade de cada um, acionar. Muito bem, mas a gente vem falar aqui no contexto holístico, que é a minha especialidade. Então, vendo sob esta ótica, quando a gente só vive a matéria, vive, o que acontece com a gente? A gente entra num desequilíbrio. Tá? Acontece todas essas consequências que eu estou falando. Por quê? Porque os nossos pensamentos, a nossa mente fica inflamada. O nosso corpo mental fica inflamado. Ele tem uma inflamação por um excesso de pensamento. E esse excesso de pensamento gera, às vezes um que gera o outro, também pode ser invertido, pode-se dizer assim, quando as nossas emoções também saem do controle. E elas saem do controle por quê? Pela ausência de convivência, pela ausência da prática de fazer um mergulho dentro de si mesmo. Então, os pensamentos ficam inflamados, que geram emoções inflamadas, vamos dizer assim. Então, para a gente entender melhor a importância e a chave do equilíbrio, vamos pensar como se as nossas emoções fosse o mar, fosse como a água. Vamos fazer essa analogia para ficar mais fácil. E vamos imaginar que existe um oceano, um mar dentro de nós. Aonde está o equilíbrio? O mar das emoções, que é simbolicamente dentro da gente, falando como mar, qual é o ponto de equilíbrio dele? Ele tem que estar calmo e tranquilo. Sabe aquele mar que parece uma lagoa? Que é calminho, que você entra e fala, hoje está uma piscina no mar. É assim que a gente tem que estar com as nossas emoções. Esse mar calmo, como uma lagoa. Quando as emoções começam a se inflamar em virtude dos pensamentos inflamados, o que começa a acontecer? O mar começa a ficar, como a gente chama, mexido. Aí fica como se tivesse aquela marola, o mar começa a ficar mexido, e dependendo do grau do desequilíbrio, pode ficar o mar como se fosse uma ressaca, tá? Quando o mar fica muito mexido interior, isso traz todas essas consequências que eu falei, como ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico e qualquer outra coisa que venha disso. E que, gente, eu me sinto muito à vontade para falar, só deixar isso claro, a maioria de vocês me acompanha, já ouviu eu dizer isso, eu me sinto à vontade para falar, não como eu falei, eu não sou médica, mas eu sou uma pessoa que já passou por isso. Então eu sei o que é ter esse mar revolto dentro de si. E eu posso dizer para vocês que é horrível, porque a sensação física que a gente tem, eu pelo menos me senti assim, é como se eu estivesse me afogando porque se a pessoa está se afogando e ela consegue pôr a cabeça para fora d'água, ela respira, não é verdade? Quando é esse afogamento desse mar interior, você não tem para onde sair.
e você quer sair e você não tem para onde sair. É uma sensação realmente horrível. Então, pelo lado de quem já passou por isso, eu já senti na pele isso. Então, eu sei como isso funciona e estou compartilhando com vocês as formas que eu encontrei de sair dessa situação e de encontrar o meu equilíbrio. Por isso que o tema de hoje é a chave do equilíbrio, porque esse equilíbrio tem uma chavezinha que a gente precisa virar. E qual é essa chavezinha? Bom, se eu aprendi que eu tenho um corpo de energia, um corpo espiritual, e que ele tem muitas partes, né? Ele tem várias camadas, e 2 camadas são super importantes para o tema de hoje, que é o mental, que são os pensamentos, e o corpo emocional, que são as emoções. Qual é a chave para eu encontrar que o meu mar interior fique sereno, calmo? Eu preciso harmonizar a minha vida exterior com a minha vida interior. O meu mundo exterior com o meu mundo interior precisam entrar em equilíbrio, eles precisam se igualar. O que acontece com o desequilíbrio? Quando eu tenho um que está aqui em cima e o outro que está lá embaixo, eu só vivo esse, eu vou gerar um desequilíbrio. Se eu fizer isso também, a pessoa que só vive meditando 24 horas por dia no alto da montanha, é outro desequilíbrio. Menos comum, mas ainda assim é um desequilíbrio. Todos nós que vivemos um dia a dia muito corrido, que a gente só vive o material, é um desequilíbrio grande também, e é o que a maioria passa. E depois a pessoa começa a sofrer as consequências e ela não entende o que está acontecendo com ela. Então, gente, não tem, não tem mágica, não tem passe de mágica. Existe trabalho, dedicação, estudo, conhecimento, compreensão da situação e entendimento. Qual é o entendimento? Preciso equilibrar o meu mundo exterior com o meu mundo interior. E quando a gente está nesse excesso que a gente só vive as questões da matéria, quando eu digo questões da matéria, eu me refiro a questões financeiras, questões de relacionamento, às vezes a perda de um ente querido, problema de saúde. Tudo isso, gente, faz parte dessa experiência terrena. A gente lida, cada um de nós em algum momento da vida lida com uma questão dessa. A gente tem que ter um entendimento de que essas questões fazem parte da faixa evolutiva que a gente se encontra. Então, não é assim, quando tudo se resolver na minha vida eu vou ficar ótima. Não é assim que funciona, gente. A gente tem que ter um entendimento que eu tenho que mudar. Quando eu mudar, eu vou ficar bem. E eu posso mudar a hora que eu quiser e construir um mundo de paz. Como é que eu vou construir esse mundo de paz? Entendendo que eu preciso reservar um espaço para o meu mundo interior. Eu tenho que silenciar a minha mente. Eu tenho que dar um descanso para a minha mente, para permitir que o eu divino que vive em mim possa se comunicar comigo através de intuição, de insights, de sonhos. Mas precisamos serenar, precisamos, por alguns minutos, nos desligar do que quer que a gente esteja vivendo. Por mais difícil que seja, começa assim, você tem que ter um tempinho para o seu mundo interior. E qual seria a chave do equilíbrio? A meditação. A gente tem 1 milhão de outras ferramentas, mas se eu tivesse que, entre todas as ferramentas, pensar qual é a chave para o equilíbrio, para equilibrar o meu pensamento e as minhas emoções, é a meditação. Entendendo que meditação que eu me refiro é o esvaziar a mente, é o início do trajeto. Nós precisamos desse momento de esvaziamento mental, porque o meu mar interior está revolto, as ondas estão batendo, o meu pensamento está inflamado, então significa que a gente não consegue fazer nada direito, a nossa própria vida material não caminha bem quando a gente está assim. E uma outra coisa que eu também aprendi por experiência própria, quando a gente se encontra numa situação dessa, isso é um desgaste energético absurdo. E você pode ver que se tem um dia que você está muito assim, no dia seguinte você não tem força para nada.
você não tem força para trabalhar, você não tem força para fazer uma atividade física, para cuidar de você, para passar um batom, para se arrumar. Por quê? Porque todo esse desequilíbrio emocional e mental, esse mar revolto interior, ele consome a nossa energia vital. Então a gente precisa se conscientizar de que o nosso equilíbrio depende somente da gente. E que para eu manter o meu equilíbrio, eu preciso fazer o quê? Rever os meus hábitos. Porque para que a gente tenha chegado nesse ponto aonde o mar interior está revolto, que são essas emoções que elas saem da caixinha, né, com os pensamentos inflamados, quando a gente entra nisso que a gente não vê nada com clareza, quando eu tô nesse momento, é porque é um resultado de maus hábitos que eu venho trabalhando, que eu venho fazendo. Maus hábitos? Mas eu não faço nada de errado. Tudo bem, mas a gente se sobrecarrega com mais coisas do que a gente pode fazer. Ou aquela pessoa acorda, faz isso, corre, vai pra academia, faz ginástica, depois faz ginástica, vai trabalhar, vai pra família, fala ali, vai no jantar, faz isso, só também me inscrever num curso. A gente sobrecarrega a nossa mente de atividades. É claro, a gente precisa trabalhar, tem muita gente que tem filho pequeno, tem família, é claro, mas nós temos que pensar o quê? Tem que ter um tempo para mim. Eu sempre digo isso aqui nos meus vídeos, que vamos supor, se você é uma pessoa que sai cedo da sua casa, você leva 1 hora para chegar no trabalho e 1 hora para voltar, aproveite o tempo que você está no caminho e ouça uma palestra, ouça uma música, aproveita o seu tempo. Chegou no seu fim de semana, separa um tempo para sua família, um tempo para você que não seja com mais agitação ainda. Vocês entendem que a gente sobrecarrega a gente mesmo de atividade? Você trabalhou a semana inteira, você correu a semana inteira, você tá para cima e para baixo, chega no sábado, você vai pro churrasco. Aí quer dizer, você tá naquela vibração, naquela agitação, e aí chega no seu dia de folga, você vai e dá outro, como é que eu vou dizer, jorra mais energia, mais agitação. Ou você tira a sua semana de férias e vai para uma coisa mega agitada. Então, é um trabalho a ser construído. Então, o que eu recomendo para vocês como uma dica importante? Separe 5 minutos do seu dia, 10 minutos, ou separe, para quem puder, vários momentos de 5 minutos, que também é muito interessante. 5 minutos quando acordar, 5 minutos de repente na hora do almoço, 5 minutos à tarde, 5 minutos antes de dormir. Tenta fazer 2 ou 3 vezes por dia e medita. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho nem onde meditar na minha casa. Não tem problema, 5 minutos, você entra no banheiro, tranca a porta e medita. Não é 50 minutos, é 5. Esvazia a mente, silencia. Ouve o som do silêncio. Não tem nada mais refazedor do que o som do silêncio. Ah, mas é uma agitação danada. Tudo bem, quando você for de noite, você vai ouvir o som do silêncio. Busque um curso de meditação. Eu dou um curso de meditação para iniciantes, mas tem muitos outros cursos além do meu. Entendeu? Ou tem no YouTube, vocês vão achar um tutorial bacana, alguma coisa. Busque se informar. Aprenda a meditar. Você vai aprender técnicas ou a técnica que vai te ensinar a lidar com os barulhos ao redor quando você medita. Mas entenda que a chave do seu equilíbrio para que a sua vida possa caminhar bem é meditar. Sabe por quê? Porque a meditação é um momento que você busca o seu eu interior. Você deixa o mundo exterior e você mergulha no seu mundo interior. Quando você mergulha no seu mundo interior, tudo aquilo que você estava vendo, você começa a enxergar o mundo exterior com outros olhos. Então você enxerga soluções que você não via antes. Ou você até enxerga momentos e situações difíceis que a gente não tem o que fazer na vida, mas antes você estava naquele sofrimento, naquele desespero, naquela angústia, chorando, sofrendo. E depois que você medita, você fala assim, nossa, serenei. Dói, é difícil, mas eu entendo o que está acontecendo, isso faz parte de um processo, eu tenho que aceitar, ter resignação. Você vê isso com outros olhos.
Agora, para isso, gente, requer uma coisa: boa vontade e disciplina. Porque se você não criar esse tempo durante o seu dia, no seu dia, nem que seja uma vez ao dia, porque eu não acredito que ninguém tenha 5 minutos uma vez ao dia. Quem tem criança pequena, põe a criança para dormir e faz depois que a criança dormir. Quem trabalha o dia inteiro, eu entendo, acorda 10 minutos antes e medita 5. Ou até no próprio caminho do trabalho, se a pessoa não estiver dirigindo, está indo de metrô, está indo de ônibus, está indo de trem, ela pode pôr um fone de ouvido enquanto ela está lá, fazer uma meditaçãozinha de 5 minutos, 10 minutos. A gente tem como encaixar na hora que você para almoçar, na hora que você para jantar, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas a gente precisa entender que nós precisamos rever os nossos hábitos. Porque são os nossos hábitos errados de excesso de mundo exterior que nos leva a esse tipo de desequilíbrio. Os problemas da vida, eles fazem parte da vida. A gente está numa faixa evolutiva que a gente tem testes, desafios e provas para superar. Mas se você tiver com esse equilíbrio cósmico, se você estiver alinhada com o universo, alinhada com o cosmos, com o seu mundo interior e o seu mundo exterior no mesmo peso, quando a gente conseguir chegar aqui no mesmo peso, você vai passar pelas situações da vida com muito menos sofrimento e o mínimo de dor necessário nos momentos difíceis. Porque a dor faz parte, às vezes, não é verdade? A gente tem experiências que faz, mas você não vai sofrer prolongadamente por isso, somente o necessário, porque o seu eu divino estará te inspirando, te mostrando que às vezes em ciclos existem mudanças que a gente tem que aceitar e seguir em frente. Então vamos trabalhar isso em nós? Vamos começar a trabalhar isso com o entendimento que só depende da gente? Só depende da gente. Os ancestrais havaianos do Ho'oponopono dizem o seguinte, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco e que nós criamos a nossa própria realidade. Eles estão cobertos de razão, porque a nossa realidade é criada, ela é a junção dos nossos pensamentos com as nossas emoções. Se eu tenho meus pensamentos e as minhas emoções num mar revolto, que tipo de realidade que eu vou criar? Uma realidade tumultuada, uma realidade estressada. Se eu serenar esse mar interior, que eu fiz essa analogia das emoções com o mar interior, se eu dar uma paz para minha mente, para os meus pensamentos, se eu serenar as minhas emoções, o que eu vou criar da minha realidade? Uma realidade mais harmônica. Outra coisa interessante que eu quero deixar aqui, eu não vou falar mais do que isso hoje, porque eu quero que vocês registrem o que a gente conversou agora. Mas uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, e lembrem disso que eu vou dizer. Você não é suas emoções e seus pensamentos, você é muito mais que isso. Você é a divindade. Então, dê um passo para trás e entenda que você não é essas emoções e esses pensamentos. Busca o seu mundo interior, equilibra os dois, que você vai descobrir que os pensamentos vão mudar e as emoções vão serenar. E aí a gente começa o trabalho de estar bem, de construir uma nova realidade, lembrando que vai depender de você praticar e ter disciplina todos os dias. Porque não é assim, ok, fiz isso, estava mal, estava péssima, comecei a meditar, fiz o curso, fiz reiki, fiz isso, fiz aquilo outro, aí eu, ok, tô bem agora, volto para a minha vida de antes. Não adianta. Se você voltar para os hábitos anteriores, você vai colher o que você tinha antes. Se você, o que eu chamo de sustentar, se você sustentar a sua autotransformação, se você sustentar a sua mudança interior com os seus novos hábitos, os hábitos muito mais serenos, calmos, não estou dizendo que ninguém aqui tem que virar monge, nem tem que viver, fazer voto de celibato, viver no alto da montanha. Não é isso que eu estou falando, mas a gente tem que equilibrar os dois lados. Vamos rever o que é lazer, porque até isso a gente tem que questionar o que é lazer para a gente.
Vamos pensar aqui, gente. Nada contra, mas você acha que se você estiver num lugar com uma música no volume às alturas, uma música com uma energia super densa, você acha que você vai sair de lá ótimo? Que você vai ficar super bem? Que você vai dormir super tranquilo e vai acordar bem no dia seguinte? Som tem muito poder, gente. Som é tudo. Som e luz é alta tecnologia, uma tecnologia que o nosso mundo ainda não tem domínio. Mas não significa que a gente tem até que selecionar que tipo de coisa que a gente ouve, que tipo de música que você põe dentro da sua casa, que você vai buscar quando você sai. Você tem que buscar uma coisa que te harmonize, que te faça bem. Então vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso? E eu vou convidar vocês para fazer um experimento. Esse experimento é que a gente vai por um minutinho silenciar a mente aqui juntos. Para vocês verem, porque eu sou muito a favor disso no meu trabalho. Eu só sei ensinar o que eu vivenciei. Então eu acho que meus alunos precisam vivenciar tudo. Meus alunos que fazem curso comigo sabem disso. Eu ponho todo mundo para praticar. Todos os meus cursos, curso de cristais, consciência planetária, curso de reiki, todo mundo pratica. Porque se você não experimentar Ho'oponopono, como é que você vai dizer que é bom? Se você nunca sentiu isso em você. Então eu estou convidando vocês para um experimento de 1 minuto. Então vamos lá. Quem quiser agora, vamos fechar os olhos. E você vai simplesmente observar a sua própria respiração, sem interferir. Observe a sua respiração. Não tenta, se os pensamentos vierem à sua mente, não tenta empurrá-los para longe, porque você só vai aproximar. Ignora seus pensamentos. Lembra que você é muito mais do que eles. Você não, as suas emoções e os seus pensamentos não te representam. Observa a sua respiração. E você vai notando que a sua respiração vai ficando cada vez mais calma e mais calma. E você vai se deixando levar. Vai observando a sua respiração. Eu vou silenciar por alguns segundos para que vocês possam ter esse momento. E agora, devagar, você vai abrir os olhos e vai voltar. Como é que vocês estão se sentindo? Deu para perceber? A gente fez uma coisa tão rapidinha, um experimento. Eu apenas convidei vocês para que, sei lá, acho que não deu nem 1 minuto inteiro que eu fiz. Mas deu para perceber que quando a gente silencia, quando a gente faz esse mergulho interior, tudo fica diferente. Você acha que você é a mesma pessoa que você era nesse minuto atrás, antes de fazer isso? Ou você acha que isso trouxe uma calma, uma paz e uma tranquilidade para o seu ser? Eu estou me sentindo melhor. Então pensa o seguinte, se 1 minutinho, de um minuto, de um experimento te fez bem, imagina se você separar 5, 10 minutos do seu dia, 1, 2, lembra disso, quem quiser, faz essa experiência, 5 minutos várias vezes ao dia. E que você vai se dar esse presente de por 5 minutos dar uma parada, meditar por 5 minutos, se possível mais de uma vez ao dia. Imagina o que isso vai trazer de benefício para a sua vida, para a sua saúde,
para os seus relacionamentos, para a sua prosperidade. Gente, os benefícios são infinitos. Então eu recomendo muito que vocês aprendam a meditar. O que eu fiz aqui foi um experimento muito rápido, porque eu quis que vocês, por alguns segundos, pudessem parar para sentir. Só isso. Então agora cabe a vocês dar continuidade à caminhada. Busquem, meditem. E lembra do que a gente conversou hoje. A chave do equilíbrio é a meditação. A chave do equilíbrio é equilibrar o mundo interior com o mundo exterior. Se a gente só viver o exterior, a gente cai num desequilíbrio que é muito sofrido. E se só viver o interior também. Porque nós somos seres espirituais numa experiência material. Então temos que lembrar que nós estamos numa experiência material. A gente está no mundo da matéria, mas nós não pertencemos a ela, a gente só está passando por ela. Nós somos seres de pura luz. E quando eu paro para mergulhar no meu mundo interior, é essa luz que eu aciono. É essa luz que eu estou buscando, porque essa luz existe dentro de todos nós. E se você é uma pessoa ansiosa, agitada e fala assim, eu não vou meditar nunca, eu sou a pilha de nervos, eu sou a pilha de agitação, você é o que mais precisa. Porque significa que a sua mente já está inflamada. Seus pensamentos já estão sobrecarregados e vão afetar suas emoções. Então, e aqueles que vocês podem ver que encontraram a chave do equilíbrio, que estão bem, são aqueles disciplinados que passaram por essa revisão dos hábitos e dos valores. Então vamos começar, gente. Aqui é um convite. A gente está na transição planetária, no final do ano de 2021. Vamos entrar em 2022 diferente? Vamos começar a colocar em prática a nossa mudança? Vamos crescer juntos? Vamos evoluir juntos? E olha só, vocês podem imaginar, eu fico pensando nisso, quando você medita, tá aqui tem aluna minha de meditação aqui assistindo, vai saber o que eu estou falando. Quando a gente medita, porque eu já falei isso no curso, a gente não beneficia só a gente beneficia todo o planeta, porque a gente eleva a frequência. Vocês já imaginaram no momento que a gente há de chegar, quem sabe que o Criador me permita que ainda nessa encarnação eu possa ver isso, nem que seja pela TV, de ter um movimento assim, vamos todos nos reunir na rua para meditar, e você vai ter 5, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas meditando. Gente, se isso acontecesse agora, muita coisa ruim já não aconteceria mais. Mas isso vai partir da onde? Quando você mudar os seus hábitos. E lembre-se, você é responsável por tudo que acontece contigo. Mude a você mesmo e você vai estar mudando sua realidade. Então essa é a mensagem de hoje, o papo de hoje é esse. Recomendo a todos aprenderem a meditar. Eu queria dizer que essa sexta-feira agora tem curso de consciência planetária, curso de cristais e pedras curativas, módulo 1, começando também. E no final do mês vai ter curso de meditação. Quem quiser é só entrar em contato e eu passo as informações. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita meditação, e que vocês possam, que a chavinha do seu equilíbrio, que está no seu coração, que você possa hoje ter despertado e que seja só o início de uma vida linda, de uma fase maravilhosa começando para você. Que assim seja. Paz e bem.